A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, e versículo de número 27 ao 30, que vai nos dizer assim: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Enquanto Pedro estava focando no Senhor, enquanto Pedro ele estava com os olhos em Jesus, a Bíblia diz que ele caminhou por sobre as águas. Tem pessoas que estão tirando os olhos de Jesus. Você tem olhado para os problemas, para os levantes, para o vento contrário, para o mar que está bravio, para o tempo de processo, para o deserto. E Deus está dizendo para você: tudo isso vai fazer você sucumbir se você não vigiar. Os teus olhos precisam estar no Senhor. Aqui nós vemos, irmãos, o quanto é sério quando os nossos olhos estão fora do Mestre. Aqui nós vemos o quanto é necessário nós fitarmos os olhos em Jesus. Declare comigo: eu vou fitar os olhos em Jesus. Eu vou fitar os olhos em Jesus. Jesus estava ali caminhando por sobre as águas. E os discípulos ficaram apavorados porque pensaram que era um fantasma. Eles não estavam entendendo o modo de Jesus agir. Nem sempre nós vamos entender os modos de Jesus agir. Nem sempre nós vamos entender os caminhos, nós vamos entender as rotas, nós vamos entender as direções. O que nós temos que fazer, irmãos, é somente olhar para Jesus. Irmã, não estou entendendo nada. Deus me trouxe aqui com esta palavra para te dizer: olha para Jesus. Irmão, estou passando por grandes aflições. Aí o Espírito Santo diz para você: olha para Jesus. Irmã, eu estou sendo perseguida, eu estou sendo perseguido. Aí o Senhor olha para você através dessa palavra e diz: olha para Jesus. O seu foco precisa estar em Jesus. Tem homens e mulheres que estão me ouvindo agora que você precisa focar no Senhor. Se você não focar no Senhor, você acaba sucumbindo mesmo. E a vontade do inimigo é que você sucumba. A vontade do inimigo é que você pereça, irmãos. O inimigo não quer ver os servos de Deus de pé. Você acha que o vento e o mar iam respeitar a Pedro? Não, irmãos. Se o dono deles não mandasse, eles não parariam. Mas Pedro iria morrer ali, diante daquela circunstância. Por quê? Porque Pedro fitou os olhos nas circunstâncias. Nós que servimos a Deus, nós que somos servos de Jesus, não somos chamados para andarmos segundo as circunstâncias. Por quê? Porque se a gente andar segundo as circunstâncias, irmãos, a gente não suporta. A gente não aguenta. Declare comigo: eu vou olhar somente para Jesus. Eu vou olhar somente para Jesus. Se o teu foco estiver em Jesus, você não perece. Se o teu foco estiver em Jesus, você caminha por sobre as águas. Pedro, ele quando falou com Jesus, ele disse: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Ele creu, primeiramente ele cria. Porque se ele pediu a Jesus que Jesus desse uma ordem para que ele também andasse por sobre as águas, era sinal de que ele estava acreditando. Tem muita gente aqui, irmãos, que no início acreditava: irmã, eu cria que Deus ia salvar. Eu cria que Deus ia curar, eu cria que Deus ia libertar, que Deus ia restaurar. Mas hoje eu estou começando a olhar para a força do vento. Hoje eu estou começando a olhar para as adversidades. Isso é muito perigoso. Porque quando você foca na adversidade, quando você foca na força do vento, você esquece de quem está contigo. Você acaba esquecendo que o teu Deus é poderoso. Você acaba esquecendo que o teu Deus é grande. Jesus, ele deu uma ordem a Simão. E hoje o Senhor diz para você: eu te dei uma ordem. Eu disse a você que você ia caminhar por sobre as águas. Eu disse a você que eu ia soprar teu nome. Eu disse a você que você seria um pastor. Eu disse a você que eu traria cura. Eu disse a você que eu libertaria. Eu disse a você que eu restauraria. Eu disse a você que eu te usaria. Porém, tudo é contrário. Mas você não tem que estar olhando para aquilo que te cerca. Você tem que focar os olhos em Jesus.
Pedro tinha uma palavra. Eu estou conversando com homens e mulheres que você está passando por ventos contrários, mas o céu te lembra, você tem uma palavra. Declare comigo, eu não posso esquecer que eu tenho uma palavra. Eu não posso esquecer que eu tenho uma palavra. Jesus disse o que é ele? Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas. Andou, não andou, irmãos? Andou. Andou, ele chegou a andar. Tem gente aqui, irmãos, que já andou por sobre as águas. Tem gente aqui que tem experiências profundas com Deus. Porém, agora você não está fitando os teus olhos nos testemunhos, nas experiências. Você não está fitando os teus olhos em Jesus, seu amigo. Aquele a quem você conhece. Porque eu não estou falando aqui de um desconhecido. Mas eu estou falando do mestre de Pedro. Pedro sabia que Jesus era o seu mestre, sabia que Jesus havia feito milagres, mas mesmo assim, diante da circunstância contrária, estava aqui com medo. E muitas vezes, irmãos, não vai ser diferente conosco. Diante das circunstâncias contrárias, nós vamos ter medo. Nós vamos pensar que nós não vamos conseguir. Mas nós precisamos fitar os olhos em Jesus. Através dessa palavra, o Senhor diz para você: fite os teus olhos naquele que te chamou. Fite os teus olhos naquele que disse vem. Você precisa olhar para Jesus. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Você vai observar aqui, irmãos, que Pedro, ele até andou por sobre as águas, mas ele teve medo. Por quê? Porque ele reparou na força do vento. Porque ele tirou os olhos de Jesus. A partir do momento que eu tiro os olhos de Jesus, irmãos, as coisas pioram. A partir do momento que eu tiro os olhos de Jesus, eu acabo perdendo a fé. Eu saio do foco. Você não pode sair do foco. Nós não podemos charamandacandará e olharmos para o vento, para a força dele. Porque se focarmos, nós vamos acabar sucumbindo. Se focarmos na força do vento, nós vamos acabar perecendo. Através dessa palavra, o Senhor está dizendo: não te chamei para isso, para perecer, não te chamei para sucumbir, mas eu tenho vitória determinada para você. Eu sou Deus que não vou te deixar perecer diante dessa situação, mas você precisa voltar a focar naquele que te chamou. Tem muita gente, irmãos, que no meio do caminho acabou se perdendo porque perdeu o foco. Aí começa a olhar para a irmã linguaruda que tá falando da tua vida. Aí começa a olhar para o irmão que tá ali dando pitaco contra você, que tá falando aquilo que não deve, que tá lançando palavras como flecha. Aí começa a olhar para ciclano, para beltrano, começa a olhar para o parente que falou, começa a olhar para fulano, para beltrano, deixar dizendo: não foque os teus olhos nos homens. Porque se você ficar olhando para os homens, você acaba perecendo. Ciclano, beltrano, fulano, pode falar o que quiser, o parente, os irmãos da igreja, as irmãs, pode falar o que quiser. Mas o seu alvo tem que ser Jesus. Você não está servindo a homens, não. Deus me trouxe aqui para te lembrar. Simão, quem é teu mestre? Pedro, quem é teu Deus? Você tem um Deus. Você tem um foco. Declare comigo: eu tenho um Deus, eu tenho um foco. E eu não posso esquecer disso. Eu tenho um Deus, eu tenho um foco, e eu não posso esquecer disso. Quando Pedro repara na força do vento, a Bíblia diz que ele teve medo. O medo começou a entrar no coração dele. Você vai observar que o medo, ele paralisa a fé. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que a sua fé tem sido paralisada por causa do medo. E você não pode ficar focando no medo. Você não pode ficar focando naquilo que é contrário. Mas você tem que olhar para Jesus. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Quando ele teve medo, você vai observar que a fé dele ficou abalada. A fé ficando abalada, meu irmão e minha irmã, quando ele tira o foco de Jesus, ele começa a afundar. Porque é rápido, irmãos. Quando nós perdemos a fé, você pode observar que a gente começa a afundar rápido. É por isso que nós temos que nos apegar a Jesus. Tá tudo contrário, o vento é contrário, o mar tá bravio, tá tudo adverso, mas eu tô caminhando por sobre as águas porque eu estou focando em Jesus. Porque os meus olhos estão nele. Aonde estão os seus olhos? Para onde é que você tem olhado? Você tem olhado para aquilo que é contrário? Se você estava olhando para aquilo que é contrário, o Senhor te chama hoje a focar. A focar no que ele tem contigo. Declare comigo: eu vou focar no que Jesus tem comigo. Eu vou focar no que Jesus tem comigo. Quem mandou Pedro caminhar por sobre as águas era maior do que o mar. Era maior do que o vento. Era maior do que tudo que estava acontecendo, o contrário ali. O Senhor me trouxe aqui com esta palavra para te dizer: eu sou maior do que tudo que está te cercando que é contrário.
Eu sou maior do que tudo que está te cercando, que é adverso. Pode ser adverso, pode ser o contrário, mas eu quero lhe dizer uma coisa: o teu Deus é maior. O teu Deus é mais poderoso. Pedro teve medo. Mas teve medo por quê, irmã? Porque tirou os olhos do foco. Às vezes a gente pensa que não, é normal se tirar o foco, não tem nada não de vez em quando tirar o foco. Não. Porque se você tirar o foco de Jesus, você acaba perecendo. E tudo que o inimigo quer é isso. Que você perca o foco, que você se perca no meio do caminho. Que você comece a reparar nas suas circunstâncias contrárias. No marido que não se converte, na porta que não abre, no ministério que parece que não anda, nas rejeições que você enfrenta. Eu vou lhe dizer uma coisa, e é revelado pelos céus, pelo Espírito Santo. Quanto maior é a obra que Deus tem contigo, mais perseguido você é. Mais perseguida você é, e você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado para isso, focando em Jesus. Focando no teu alvo, porque se você não focar, você não aguenta. Porque às vezes a força do vento é tão grande. Às vezes as perseguições, os levantes, as calúnias, as inverdades, os olhares tortos são tão grandes. Mas o Senhor está dizendo: foque em mim. Quando Pedro começou aqui a afundar, a Bíblia diz, irmãos, que ele gritou: salva-me, Senhor. Ele pediu para que o Senhor salvasse a ele. Tem gente aqui que já estava afundando, porque a circunstância era tão contrária. Você estava olhando e sua fé realmente já estava sucumbindo. Aí o Senhor te trouxe aqui porque Ele está estendendo a mão para você. E Ele está dizendo: nunca mais foque nos outros. Nunca mais foque no que pensam, no que falam de você. Mas foque naquele que te chamou. Foque naquele que tem uma grande obra na sua vida. Sim, meu irmão. Sim, minha irmã. Deus tem uma grande obra na sua vida. Nunca deixe ninguém dizer contrário. Ai, irmã, mas as circunstâncias são contrárias, as perseguições são grandes. Mas o Senhor te chamou e é Ele quem se responsabiliza por você. Simão chamou por quem? Por Jesus. Quando você pensar que está aí sucumbindo, quando você pensar que não vai suportar, quando a sua fé parecer que está falhando, você tem que gritar: Senhor, salva-me. Jesus, tem misericórdia de mim. Me ajude. Porque certamente Ele vai te salvar, mas não fique focando na circunstância contrária. Porque a circunstância contrária te faz afundar. Declare comigo: eu vou focar em Jesus e vou tirar os olhos das circunstâncias contrárias. Eu vou focar em Jesus e vou tirar os olhos das circunstâncias contrárias. Quando você foca em Jesus, meu irmão e minha irmã, você não perde batalha. Quando você foca em Jesus, o mar, as tribulações, as adversidades não conseguem parar o que Deus tem contigo. Versículo de número 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Muitas vezes, irmãos, a nossa fé vai ser tão pequena e a gente vai começar a duvidar. E vamos começar a afundar. Por quê? Porque perdemos o foco. E eu vejo Deus enfatizando isso. Não perca o foco, não saia do propósito. Bote os teus olhos em Jesus. Porque senão você vai afundar. Jesus teve misericórdia e Ele estendeu a mão para Simão. Eu quero lhe dizer uma coisa: o Senhor está tendo misericórdia de você. Ele está estendendo a mão para você, está te salvando daquilo que vinha para te fazer sucumbir, daquilo que vinha para tentar te fazer parar. Mas Deus, Ele tem um propósito tão lindo e tão grande na tua vida que Ele não vai deixar, que Ele não vai permitir. Mas hoje, através dessa palavra, Ele diz para você: estou estendendo a mão para você. Estou te levantando, estou te colocando de pé novamente, mas não foque mais naquilo que é contrário. Na verdade, não foque no que te cerca, porque muitas vezes a gente vai receber palavras que são totalmente contrárias do nosso cenário. Geralmente promessas de Deus são assim. Às vezes Deus diz que vai salvar, a pessoa piora. Às vezes Deus diz que vai curar, a enfermidade parece que piora. Às vezes Deus diz que vai abençoar financeiramente e as coisas só pioram. E parece que não vão acontecer. E é por isso que nós não podemos focar naquilo que está acontecendo ao nosso redor para tentar nos fazer pararmos, para tentar nos fazer perder a fé ou até mesmo desistirmos. Mas nós temos que focar em Jesus. Declare comigo: eu vou focar em Jesus e o meu milagre vai acontecer. Eu vou focar em Jesus e o meu milagre vai acontecer. Pedro era um homem de Deus. Pedro tinha uma palavra, mas aqui por ele perder o foco, ele quase perece. Você pode até ser um homem ou uma mulher de Deus, você pode ter uma palavra, sua casa pode ter uma palavra, mas se você perder o foco, não esqueça, você pode perecer. Se Jesus não tivesse misericórdia aqui, irmãos, acabou para Pedro.
Pedro realmente seria envergonhado. Pedro realmente iria acabar perecendo. E tem pessoas aqui que, se o Senhor não tivesse misericórdia e não resolvesse falar contigo, estendendo a mão para você, porque eu vejo, irmãos, o Senhor estendendo a mão para homens e mulheres que estavam sucumbindo mesmo, porque você estava olhando para tudo que é contrário e isso estava tentando aí fazer tua fé parar e você estava perdendo os ânimos de lutar, de procurar ter esperança, de viver até mesmo. Mas Deus diz para você: não saia do foco, porque grande é o propósito que eu tenho para cumprir na tua vida. Declare comigo: eu creio que grande é o propósito de Deus na minha vida. Eu creio que grande é o propósito de Deus na minha vida. Não saia do foco. Não perca a esperança, pois o nosso Deus, ele está contigo. Ele vai confirmar esta palavra na sua vida. Hoje, ele está te fortalecendo, como ele fortaleceu a Pedro. Mas ele diz para você hoje: não volte a olhar para a força do vento. Não volte a olhar para aquilo que te cerca. Não volte a fitar nas críticas dos teus olhos. Não volte a fitar na situação contrária, nas dívidas, na enfermidade. Mas fite os olhos em Jesus. Comece a olhar para ele, porque é dele que vem a tua força. É dele que vem o teu milagre. E a palavra dele não volta vazia. Se ele disse que você iria caminhar por sobre as águas, você vai caminhar. Se ele disse que ia ter libertação, que ia ter cura, que ia ter restauração, acredite na palavra. Mesmo que tudo seja contrário. Não seja como Pedro, que até caminhou por sobre as águas, mas tirou os olhos do foco. Não tire os olhos do foco. Olhe somente para Jesus. Hoje, ele está estendendo a mão para você. Está te colocando para caminhar novamente por sobre as águas. Mas ele diz para você hoje, te alertando: não saia do foco. Foque em Jesus. Não olhe para aquilo que é contrário. Pois a sua vitória não vem do cenário. Sua vitória vem da palavra que Jesus liberou sobre o seu cenário. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Irmãos, vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você, você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus. Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra, Pai. E os teus filhos não saiam do foco. E aqueles, Pai, que estavam saindo, eu sei que o Senhor está estendendo a mão hoje, está colocando eles de pé novamente, dizendo: caminha por sobre as águas, mas não sai do foco. Ricando ramancho de rasto. Olha para aquele que te chamou, olha para aquele que te fez a promessa. Muitas vezes o cenário é contrário para te provar, para provar a tua fé, mas você não pode sucumbir. Você tem que olhar para o Senhor e ter fé, que ele vai transformar, que ele vai curar, que ele vai restaurar, que ele vai cumprir o que ele te prometeu, pois ele não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Acaso o Senhor falaria e não cumpriria? Acaso o Senhor falaria e não confirmaria? Quando ele fala, ele cumpre, pois ele é fiel. Só se apega à palavra, só foca em Jesus, aramancho de candarabacandaraia, porque certamente ele trará resultados para a sua história e glorificará o nome dele na tua vida, mostrando que quando ele tem uma obra, quando ele tem um chamado, nada nem ninguém pode anular a palavra dele. Obrigada, Senhor, porque os teus filhos estão voltando novamente a caminhar por sobre as águas. Obrigada porque eles estão focando em ti novamente, o teu nome será glorificado na história deles, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido será visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor os corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você: foque em Jesus. Foque naquele que te chamou. Eu sei que muitas vezes as aflições, as adversidades, os medos, a insegurança do cenário, daquilo que estamos vendo, daquilo que estamos contemplando diante dos nossos olhos, vão querer tomar conta de nós.
Mas hoje Deus diz para você, foque naquele que te chamou, foque naquele que tem uma obra na tua vida e confirma através dessa palavra que Ele está estendendo a mão para você e te colocando para caminhar novamente por sobre as águas. Só olhe para Ele, não olhe para o que falam, não olhe para aquilo que é contrário, não olhe para aquilo que o inimigo tenta colocar no teu caminho para tentar te parar, mas seja alguém que foca em Jesus, pois quando você tem um foco, quando você coloca os teus olhos em Jesus, nada nem ninguém pode anular o que Ele determinou para a sua vida. Deus está contigo. Jesus estava no controle do que estava acontecendo com Simão. E Deus me trouxe aqui para te dizer, eu estou no controle do que tem acontecido contigo. Eu sou Deus que mando no vento, que mando no mar e te dou e você tem uma palavra, e com esta palavra você não pode esquecer que você vai vencer. Você não vai vencer pela força do seu próprio braço, mas você vai vencer porque Deus é contigo. Da mesma forma que o Senhor esteve com Pedro, Ele está com você e você vai andar por sobre as águas novamente. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém, não saia do foco, diz o Senhor. Que Deus te abençoe.